Fala pessoal, você tá no Sebrae Prevcast, o podcast do Sebrae Previdência. Eu ainda tenho mania de falar que ele é no Spotify, mas ele não tá mais só no Spotify. Mas, se você tá assistindo a gente aqui pelo nosso canal no YouTube, vai lá no Spotify, Sebrae Prevcast, você encontra a gente fácil lá com a plataforma de áudio. Nós também temos outras redes sociais, então temos o Instagram, que é Financas, _check, uma página, um perfil só de educação financeira e previdenciária, a gente tira dúvida pra caramba lá. Sebrae Previdência tá no LinkedIn e no Facebook, só jogar Sebrae Previdência que você acha. Eu sempre esqueço as redes. Aí o YouTube, se você estiver ouvindo a gente pelo Sebrae Prevcast, lá no Spotify, YouTube, só jogar Sebrae Previdência que você acha a gente fácil também. Portal tá aparecendo na tela e contatos de relacionamento também. É isso, acho que eu falei tudo. Hoje nós vamos falar sobre um tema, cara, interessante pra caramba, que nós vamos falar sobre o INSS, aposentei. E aí, quais são os meus direitos, o que eu faço, pra onde eu vou. E aí, pra poder falar sobre esse tema, que é complexo, a gente não vai conseguir falar de tudo, já deixo isso claro. A gente chamou uma amiga, posso falar que é amiga, porque ela já veio várias vezes. É uma relação já de uns 4, 5 anos? É, por aí. Por aí, né? Que é Raquel, eu sempre falo Raquel Lúcia. Isso. Mas a gerente aqui, ela me corrigiu. Ela falou, não, fala o nome e o sobrenome, que é pra empoderar. Então, se apresenta um pouco pra gente, Raquel. Boa tarde, né? Estou gravando aqui à tarde. Meu nome é Raquel Lúcia de Freitas. Já que eu vou falar o nome todo, eu sou analista do INSS há 13 anos já. 13? 13. Tenho formação em Direito, pós-graduação em Direito e atuo no INSS, atuo em várias áreas. Eu falo que do INSS eu já andei ali um pouquinho por cada lugar. Mas eu trabalho na concessão de benefícios, que a gente nem fala que é conceder, dar, é reconhecer direitos. Então, atualmente, eu trabalho na Gerência Executiva do Distrito Federal, nessa parte de reconhecimento de direitos previdenciários. E é disso que a gente quer saber hoje. Mas, assim, obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Ainda foi em cima da hora, foi corrido, mas obrigado por ter aceitado. Olha só, nós temos aqui 2 polos. O primeiro são as perguntas que nós separamos, nós aqui da produção. Mas também nós temos perguntas do nosso corpo técnico. A galera, quando ficou sabendo que a Raquel ia vir, entendeu? Eu quero saber disso, quero saber daquilo. E já aproveitando a ideia que você deu, tá? Que aí já te amarro pra voltar. A gente vai se disparar aí pra nossa audiência também, se eles tiverem dúvidas. Sim. E aí eles mandam e você volta, combinado? Combinadíssimo. Então, já sou de casa. Já é de casa, já. Raquel, primeira pergunta aqui. Quais são as regras para que mulheres e homens consigam se aposentar pelo INSS? Já chega com o pé na porta. A aposentadoria. É, assim. A aposentadoria, antes de falar de aposentadoria, a gente tem pode ficar à vontade. Né, ser professor tem essa mania, né? Vamos aqui fazer um histórico. O INSS, ele é uma autarquia, né, previdenciária, autarquia federal, que cuida da concessão de benefícios previdenciários, a sua natureza. Certo. Mas a gente também tem benefícios da Seguridade Social, que a gente vai falar mais à frente. Então, quando a gente fala em aposentadoria, a gente está falando de previdência, que aqui a casa entende bem. Sim, sim. E toda previdência, ela é contributiva. Certo. Então, só existe essa fala, aposentadoria, para quem contribuiu. Entendi. Só existe isso. Existe aposentadorias com menos tempo de contribuição. Por exemplo, se eu contribuir 12 meses, uma carência, e sofro um acidente, eu posso aposentar por invalidez. Certo. Mas eu já sou contribuinte, né? Já contribuí. A aposentadoria mais perguntada, a aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, e esse cenário mudou bastante em 2019 com a emenda constitucional. Acabou essa dicotomia em aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição. Só existe uma aposentadoria agora, que inclui uma aposentadoria programável, que a gente fala, que a pessoa se planeja para aposentar, que aí depende de idade e tempo de contribuição. E aí dentro disso ainda a gente tem regras que são definitivas, que são após a emenda 103 de 2019. Certo. Que quais regras são essas? Vamos ser objetivos. Para a mulher, 15 anos de contribuição e a partir de janeiro desse ano passou a ter 62 anos de idade como exigência. Certo. E para o homem, 20 anos de contribuição e 65 anos de idade. Então, não tem mais aquela possibilidade de aposentar só pelo tempo de contribuição. Comecei a trabalhar tem muitos anos e
Ainda não tem idade. Eu tenho 45 anos, podia aposentar. É isso que eu ia perguntar, se já tinha casos assim. Tinha. Antes da emenda, sim. Uma mulher, por exemplo, que trabalhasse por 30 anos, vamos supor que ela começou a trabalhar com 18. Então, com 48, ela poderia aposentar por tempo de contribuição. Sim. Hoje não existe essa possibilidade. Salvo regras de transição. Que era aquela pessoa que estava quase aposentando em 2019. A gente tem perguntas sobre isso. A gente vai falar, mas a gente está falando de regra definitiva, quais são as regras para aposentar hoje por aposentadoria programável? Porque tem aposentadoria, como eu falei, por invalidez. Ninguém está programando se machucar e ficar incapacitado para o trabalho. Mas a regra definitiva é 15 anos de contribuição para a mulher e 62 anos de idade. Para o homem, 20 anos de contribuição e 65 de idade. Isso é aposentadoria programada. Mas você falando aí já me gerou dúvidas. Certo. Só isso que a gente tem. Só isso. E quem nunca contribuiu? Isso. Por exemplo, eu tenho um caso desse familiar, não familiar, pra mim é familiar, gente. Ela me criou, era minha babá quando eu era criança, e eu tenho contato até hoje. E ela nunca contribuiu. Na vida, nada. Deveria ter contribuído, porque ela prestou serviço doméstico, né? Sim. E ela trabalhou disso a vida inteira. É uma realidade muito grande do país. Aí você imagina, tipo, há 30 anos atrás, aquela pessoa que veio do interior, que é semi-analfabeto, aquela realidade que você citou, tá claro no nosso país hoje. Como é que faz nesse caso? Então, aquela introdução foi justamente para falar que existe 3 sistemas de seguridade social previstos na Constituição de 88. Que sistemas são esses? Previdência, saúde e assistência. Certo. A saúde é universal. Você não precisa contribuir e não precisa ter nenhuma condição específica para usar. Certo. Você não contribui diretamente. É lógico que todos nós contribuímos com tributos, mas você não precisa pagar uma parcela por mês para usar um hospital público. Sim. E você também não precisa ter um limite de renda. Você pode ser riquíssimo e utilizar um hospital público. A assistência já é diferente. Você também não contribui, como a saúde, mas para utilizar, você tem critérios de acessibilidade. Um programa muito conhecido é o Bolsa Brasil ou Bolsa Família. Sim. É um programa da assistência social. Legal. E ao lado só que quem vai usar esse benefício é todo mundo? Não. É quem tem condição, critério estabelecido em lei. Certo. Certa renda, falta de renda, alguma condição. E a Previdência, que é a terceira mão dessa Seguridade Social, só contributiva, a gente já falou. Aí você perguntou, e a pessoa que nunca contribuiu? Já sabemos que na Previdência não vai, porque Previdência é contributivo. Mas ela pode socorrer da Seguridade Social. E existe um benefício, além do Bolsa Família, existe um benefício que o INSS administra por questão de logística, de estrutura no país, que é o benefício de amparo à pessoa idosa ou à pessoa com deficiência. Esse benefício não precisa de contribuição, porque ele é da assistência, certo, mas vai ter requisitos. Quais são os requisitos? Para uma pessoa idosa que ela tenha 65 anos, independente se é homem ou se é mulher, que é o idoso com 65 anos. E que a família não tenha uma renda estabelecida. E também um requisito de a partir de 2018 foi a inscrição no CAD único. Então essa família ou a pessoa sozinha tem que ser registrada no cadastro único. E a renda dela vai ter um limite legal. 1/4 salário mínimo, tem alteração legislativa prevendo meio salário mínimo, mas tem um critério de renda, baixa renda. E não é só a renda dela, é a renda da família. Que família? A que está inscrita no cadastro único. A lei orgânica da ciência social, que a gente fala que é a LOAS, muita gente confunde esse benefício com o LOAS. Né? LOAS é o nome da lei. E o benefício é o benefício de prestação continuada, ou seja, um salário mínimo por mês para quem não tem renda. Então, essa pessoa que, por exemplo, essa que você citou, se ela não tem renda e tem 65 anos, ela vai ter direito a esse benefício. Entendi. Onde pede? No INSS. Entendi. Entendeu? Então, o INSS tem esse porque ele está no Brasil todo, tem uma capilaridade, tem uma estrutura, então ficou melhor que ao invés do Ministério da Assistência Social cuidar, a gente cuida. Mas o requisito é ser inscrito no CAD único, importantíssimo isso, que é o CAD único que vai fazer essa análise de renda, de família, lá com o assistente social, o CRAS, né? Espalhado pelo Brasil, e requerer o benefício INSS. Aí vai ser analisada a questão de renda e ou é idade, 65 anos, ou a pessoa tem uma deficiência. Entendi. Ou seja, até criança. Pode. Porque se uma criança tem deficiência e a família é uma família de baixa renda, a lei fala em situação de miserabilidade,
Aí ela pode ter essa assistência, né? Sim, assistência social, que é um salário mínimo por mês. Não tem 13º, mas é um salário mínimo por mês. Sabia disso aí, diretor? Sabia disso aí? Não, não sabia. Eu não sabia que criança podia. Não é? Raquel... Só começamos. Não é? Foi a primeira pergunta. Em caso de invalidez, como que a gente procede? Pronto. Na Previdência. Vamos, né, delimitar aqui na Previdência. É que a gente vai falar hoje de Previdência. Isso. Aí fica aí o convite. Quero saber sobre outro que você falou aí. Manda Fiquei com uma dúvida nessa resposta que ela deu. Manda pra Falou gente. Falou besteira. Que isso? Você não fala besteira, Raquel. Pode mandar. A gente tá o tempo todo estudando. Manda pra gente aqui que a gente... A gente não, a Raquel, porque eu... Você convida, né? Eu convido, Eu vou estar aqui fazendo o meu melhor carão. E aí, como é que funciona em caso de invalidez pra Previdência? Pronto. A invalidez pro benefício previdenciário é aquela incapacidade para qualquer atividade laboral. Certo. E eu até estava explicando para as meninas antes que a gente fica assim, mas fulano está doente. Tanto que mudou com a emenda o nome do benefício. Não é mais auxílio doença ou aposentadoria por invalidez. Agora é benefício por incapacidade. Temporário ou permanente. Porque não importa se você está doente, importa se está incapaz para o trabalho. A gente até brinca que mulher demora mais para ficar incapaz para o trabalho do que o homem, né? Com certeza, o homem pegou uma gripe e está incapaz. Está incapaz para qualquer... para qualquer coisa. Para qualquer atividade. Isso a gente brincando, a gente consegue diferenciar o que é ser incapaz e o ser doente. Sim. Então tem algumas doenças que de cara te incapacita. Temporariamente, no caso o auxílio doença, você vai receber o antigo auxílio doença, que é um benefício ali temporário. E a invalidez já é um conceito maior, temporal mesmo, que por mais de 2 anos a lei estabelece que a pessoa fica incapaz para qualquer atividade laboral. E aí ela... E tem que ter um nexo com a atividade que a pessoa desenvolve. Por exemplo, um professor que perca a voz, ele está incapaz para atividade laboral. Embora existem serviços no INSS de reabilitação profissional. Não sabia disso. De repente, isso antes da pessoa aposentar, porque sempre você quer ser útil na sociedade, ter ali seu trabalho valorizado. Antes de se aposentar, você pode passar por uma reabilitação. Poxa, eu sofri um problema nas pernas numa empresa, eu não consigo mais limpar, mas você consegue atender um telefone? Legal. Aí é feita uma capacitação, cursos e readequação daquele funcionário em outra atividade. É isso que eu ia perguntar, se ele faz a ponte, se o INSS faz. Tipo assim, eu readequo, mas eu também faço a ponte ou não? O INSS, ele tem serviço de assistente social, tem os médicos, né, para fazer a perícia, e o assistente social, ele vai fazer esse serviço, tanto de redirecionar para cursos, quanto questionar a empresa, sim, se a pessoa tem habilidade para outra atividade. Legal. Agora, às vezes a pessoa tem habilidade para outra atividade e não tem um emprego. A INSS não é com o INSS, porque ele não se capacitou para o trabalho. Porque o desemprego é um problema brasileiro. É outro rolê. É outro rolê. Entendi. Mas então ele vai receber um auxílio doença e provavelmente não vai receber uma aposentadoria. Mas vamos supor da pessoa que é invalidez? É a incapacidade para qualquer atividade. Aí sim, a pessoa vai agendar um benefício de antiga aposentadoria por invalidez? Não existe esse agendamento. A pessoa vai agendar benefício por incapacidade temporária. Porque quem vai avaliar sempre se é temporário ou não... É o médico. Entendi. É o médico. Aí é um processo. Né? É um processo, porque... Vai rolar perícia. Vai rolar perícia. Existem 3 situações. Vamos supor, a pessoa sofreu um acidente hoje. Certo. Tá no hospital. Tá incapacitada. É fato. Tá na UTI. Aí é auxílio-doença. A antiga auxílio-doença. Agora é incapacidade temporária. Mas vamos falar auxílio-doença. Pra gente não mudar muita coisa no nosso cérebro. Recebe auxílio-doença. A pessoa saiu daquela condição, vai ter uma análise. Vamos supor que ela tenha perdido alguma capacidade dela. Ficou com ficou com alguma sequela. Alguma sequela que ele consegue trabalhar, mas não tanto. Existe um benefício de auxílio acidente, que a pessoa vai trabalhar no mesmo cargo, na mesma empresa, e vai receber uma indenização, um benefício da Previdência, que é 50% da sua renda mensal inicial. Mas e aí ele tá trabalhando ainda? Sim, e tem benefício. E tem benefício, ele vai ficar com cargos, vai acumular, os dois. Vai acumular.
Mas aí a empresa tem a possibilidade de falar, beleza, vou te pagar só metade? Não. Então a empresa vai, porque vai saber, que ela vai descumprir um dever lá da legislação trabalhista. Então, beleza, ela continua pagando 100% e ainda vai receber normal. Mais 50%. Sim. Certo. E se ele deixar de trabalhar, ele vai receber só os 50%. Entendi. Se ele não for aposentado definitivo ou não for invalidez, porque ele não está incapacitado totalmente. Entendi. Agora vamos pensar numa situação pior para esse segurado. Ele realmente não ficou só com sequela, ele ficou incapacitado. Aí sim ele vai receber um benefício de aposentadoria por invalidez ou agora benefício por incapacidade permanente. E aí nesse processo vai rolar essa questão de, você não consegue mais desenvolver esse, Isso. Mas será que você consegue desenvolver algum outro antes de conceder? Sim, ele recebe auxílio-doença, o antigo auxílio-doença, aí passa por perícia, tenta reabilitar profissionalmente, vê se ficou só a sequela, e com esse processo de cura ou de doença, né, que vai se agravando, que às vezes pode se agravar, sim. Aí no resultado isso é aposentadoria por invalidez, por isso que não agenda esse benefício, porque depende dessa análise médica. Pô, legal, não sabia disso não. Muita informação. E já aproveitando o gancho que a gente tá falando de invalidez, que eu escuto muito o termo junto, morte e invalidez, pensão por morte ou invalidez, coisa nesse sentido. Como é que funciona no caso da morte do aposentado? O cara já estava aposentado e ele morreu. Ou seja, deu muito ruim nesse acidente, Deu muito ruim. Nem ficou doente, aí ou então faleceu. Se aposentou e faleceu. Os beneficiários. É indiferente. Se ele é segurado, ele podia estar aposentado ou não. O certo. Direito dos dependentes são os mesmos. E os dependentes são? Isso, os dependentes são 3 categorias de dependentes pela Previdência. Filhos, certo. Cônjuge, na primeira categoria, filhos, cônjuges, companheiros, heteroafetivos, homoafetivos, inclusive a Previdência antecipou historicamente a reconhecer muito antes de qualquer decisão do STF. Legal. Muito antes, o INSS reconheceu. Então, independente, né, da união estável, casamento, então vem filhos, companheiros, cônjuges. Na primeira categoria também tem irmãos. Irmãos? Tem. Mas aí, no caso dos filhos, menor de idade? Filhos até 21 anos. Até 21, tá. Até 21 anos. Na segunda categoria vem... não, até vou corrigir. Irmãos na segunda categoria. Tá. Correção. Pais, irmãos, mas desde que não existe a categoria... A primeira categoria. A primeira instância, digamos assim. Isso. Que não exista. Não é que não tenha requerido. Que não exista. Que não exista. Certo. Acontece muito de chegar lá... O cara não tem filho, é solteiro. Não, às vezes tem um filho menor de 21 anos, mas tem um pai. Aí fala, mas meu neto não pediu o benefício, então eu quero. Não, você não vai ter direito. Entendi. Entendeu? Eu até brinco assim que os dependentes só aparecem na Previdência com o segurado na fase muito ruim. Ou ele morreu ou ele foi preso. Nossa. Só tem esses 2 momentos que o dependente aparece lá na Previdência, como requerente. Sim. Porque o dependente pode aparecer no beneficiário família, mas para ele pedir alguma coisa para a Previdência, só se o segurado ou faleceu ou está preso. Que é o auxílio, que é a pensão por morte ou auxílio reclusão. Pois ainda tem o auxílio reclusão, né? Tem. Gente, é muita coisa. Tem. Mas assim... Pensão. Como que morreu lá, o cara tá aposentado, por exemplo, meu pai é aposentado, morreu. Como que eu procedo? Vou ao INSS? Aí você vai ver se naquela categoria de dependente, são algumas categorias, já falei das categorias, mais ou menos, os dependentes vão à Previdência Social pedir o benefício. A emenda mexeu com isso também. A emenda diminuiu o valor da pensão. Hoje a pensão... Você perguntou, ele estava aposentado. Eu falei que era indiferente, aposentado ou trabalhando. Certo. Mas se ele estava trabalhando, não estava aposentado, o valor do benefício seria como se ele fosse aposentar. Naquela data, proporcional, digamos, na média dos salários dele. Uhum. Antes da emenda, era 100% desse valor. Dessa média ou da aposentadoria. Após a emenda, é 50% desse valor, mais 10% por dependente. Nossa, então, se tem só um cônjuge, por exemplo, né, que ficou vivo,
vai receber 60% daquele valor que o segurado recebe. Vamos supor essa questão do aposentado. Ele recebia lá R$2.000. Certo. O benefício vai partir de 1.000 mais 10%. Mais 10%. Ah, mas comer em salário mínimo. Aí vai ser um salário mínimo. Porque essa renda, remuneração, é um salário mínimo. Não fica menor que o salário mínimo. Agora, vamos supor que tem os 4 filhos. E a companheira, a esposa. Uhum. Então, vai receber 100%. Porque vai dar um monte, né, de 10%. Só que esses filhos vão ficando maior. E aquele valor vai sumindo. Vai diminuindo, meu Deus! Isso mudou também com a reforma, porque antes aquele valor voltava para o monte. Sim. Né? Então, era dividido por 5 pessoas. Ia aposentando, ia ficando maior, o companheiro ia recebendo mais. Agora não. Sim, agora ele... E outro critério... É isso que você vai ter, querido. Isso. E quanto tempo dura essa pensão? Essa pensão por morte? Quanto tempo? Vai depender da idade do que ficou vivo. Como assim? Vamos supor... Concorda? Pega aí o cônjuge como exemplo. Isso, o cônjuge. Um cônjuge supertes, né? O cônjuge ficou vivo de 20 anos. E um cônjuge que for vivo com 60 anos. É diferente a situação desses cônjuges, né? Porque esse aqui ainda está inserido no mercado de trabalho. Sim. Esse aqui vai receber pouquíssimo tempo. É uma tabela que está na lei de 3 anos até 20 anos. Então tem um teto ali. Tem um limite de duração. Certo. Agora, se o cônjuge é mais de 44, aí é vitalícia. Mais de 44 anos? Isso. É vitalício. Ou se ele for ficar incapaz durante esse período. Ou ele já é incapaz, ou ficar incapaz durante... Por exemplo, era para ele receber 3 anos. Nesses 3 anos, o cônjuge ficou incapaz, aí fica vitalícia. Gente, muita coisa. Mas assim, o que você tem que proceder? Se for maior de 21 anos, o filho não vai fazer nada, porque não vai receber o benefício. Se é um jovem, vai trabalhar. É isso. E se for... Agora, se tiver esposa, cônjuge, ou pais também, é muito comum ter pais que dependam financeiramente. Dos filhos. Isso, porque a diferença entre as categorias de dependentes, basicamente é essa. A primeira categoria não precisa comprovar que dependia financeiramente do segurado. É porque ele tem direito, ele é presumido. Presumida essa dependência econômica. As demais categorias... elas precisam comprovar. Então, pais, vamos supor que o filho morava até com eles, era dependente financeiro do filho, que faleceu, que era segurado. Além de não ter outros dependentes, ele vai ter que provar que dependia financeiramente desse filho. Uau, muita Os pais. coisa. E pode dividir com pai e mãe. É por isso que gera muita dúvida. Muito, até pra gente. Que eu me confundi toda com as categorias e vejo isso toda hora. Tem que abrir a lei só pra conferir. Ai, mas é muita coisa, cara. A gente tá na... Meu Deus, tem muita coisa ainda. A gente trabalha com isso 24 horas e a gente se confunde com os critérios. E são sempre as mesmas perguntas, né? Porque isso é vida. Ó, isso aqui, acabei de perguntar. Tá, uma outra pergunta que talvez você escute muito. O que é a prova de vida? Já que a gente tá falando de morte. Esse aí é pra provar que não morreu, no caso. Não é? Isso teve uma alteração bem recente. É muito interessante essa pergunta também. Porque a prova de vida era o pânico dos aposentados. Que tinha que, na agência do INSS há um tempo atrás, depois a agência do banco, renovar a senha para mostrar que tá vivo. Em poucas palavras, prova de vida é prova que tá vivo. Sim. Porque... agora os cartórios estão modernizando, tem essa comunicação de óbito logo, mas era muito comum da pessoa falecer e a família continuar recebendo benefício. Nossa, direto no jornal baixava, tipo assim, fulano recebeu a pensão durante não sei quantos anos. Agora tá aparecendo gente morta, né? Sem estar morta. Sim, tem os segurados reclamando já que tá... Tem também. Tem. E aí a prova de vida é basicamente isso. O segurado ia lá no banco... provar que tá vivo. Quem recebe benefício, não é só idoso não, é quem recebia benefício por um longo tempo. Certo. Agora, houve uma alteração na norma que facilitou essa prova de vida. Com a unificação do SOLGOV, né, dos sistemas do governo federal, há uma comunicação dessas informações. Então, por exemplo, um idoso que em 2020, pandemia, 2022, vacinou, ele não está no Conecta SUS? Sim. Isso já foi uma prova de vida. Então, não precisa mais o segurado ficar preocupado. Não precisa mais ir ao banco. Não precisa mais falar, tá em outubro, é meu mês de provar a vida. Eles estão bravos, porque eles querem
provar que estão vivos. Eu quero mostrar que eu estou aqui. Não precisa mais, porque qualquer... Renovou a carteira de motorista, fez uma cirurgia no SUS, tomou uma vacina, que é um exemplo, tá no Cade Único, foi lá atualizar sua vida lá, sua família, né? Houve uma alteração no grupo familiar. Tudo isso está conectado. Agora, vai continuar tendo para as pessoas que estão fora desse sistema. O senhorzinho que mora na roça. Não vacinou, não, tem 3 anos que ele não aparece. Aí o INSS vai comunicar para que ele compareça. E aí, se no último caso vai pedir diligência, no último caso vai suspender o benefício para ele, opa. Aí ele, tipo, peraí, cadê meu dinheiro? Rapidinho ele aparece. Mas é muito raro, assim, muito raro. Agora vai ser mais tranquila a prova de vida. Eu não sabia que estava tudo conectado, que tinha todo esse... É um trabalho constante aí para melhorar a comunicação do sistema. Imposto de renda. É necessário, né? É necessário. Imposto de renda, a pessoa declarou imposto de renda todo ano. Sim. Federal. Tá viva. Tá viva. Teve que declarar. E assim, tem como. Isso não tava na nossa pauta, tá, Raquel? Tem nada não. Mas assim, tem como alguém se passar pelo aposentado? Crime, né, filho? Tipo assim... Os criminosos são muito espertos. Eles são espertos. Só se fosse em crime mesmo, né? Apresentar documento falsificado, certidão, se tiver um esquema no cartório. Aí vem aquela luta constante também contra o crime, que é outra seara, aí é a polícia, né? É sistema de inteligência. Olha, essa daqui me interessa. Ai, essa me interessa. Não, mas ela é simples, é porque rolou com meu pai. Né? Em caso de concessão de benefício, com cálculo errado, como que procede nesse caso? Eu sempre, quando eu tô em sala de aula, dando aula de previdenciário, eu falo, não vou responder perguntas particulares. Dá um jeito de colocar isso em terceira pessoa. Pronto. Igual você fez agora. Exatamente. Aí, então você tá falando de revisão de benefício. Revisão de benefício. Mas aqui a nossa audiência pede para especificar sobre cálculo errado. Sim, mas o cálculo inclui várias coisas. Pode ser porque eu não reconheci um vínculo que estava na carteira e o servidor considerou rasurado, por exemplo. Entendi. Ou porque o vínculo estava só na carteira e não estava no sistema. Aí tá. Né? Então tem várias coisas. Pode ser porque o cálculo vai ser errado sempre em questão de valores, de contribuição. Mas teve algum problema ali. Isso. Ou porque não existe esse vínculo no nome do segurado, no CNIS. Ou porque a empresa declarava lá que pagava 5 mil e pagava 2. Entendi. Tinha o PF, né? Tinha, sim. Que era o por fora. Aí o segurado, às vezes, nem sabia. O segurado... Vamos PF. Lá. É o por fora ali que o empregador paga. Então, são várias situações que podem gerar erro no cálculo. Certo. Né? Porque se são menos vínculos, menos contribuições, a média vai cair. Então, você vai pedir uma revisão do seu benefício. A gente, os servidores, sempre fica preocupado, fala assim, tenha muita certeza dessa revisão que você vai pedir. Porque a revisão, ela pode melhorar ou pode até piorar aquilo que o segurado achou que ia melhorar. Não, meu pai tava com essa preocupação. É uma preocupação muito legítima. No caso dele, o que eu acho que aconteceu, porque aí eu não sei tudo, né? O que eu acho que aconteceu foi que não tinha lá alguns anos no cadastro do sistema, alguns anos de carteira. Só que ele tem toda a documentação, ele é muito organizado com diz respeito a documento, então ele tinha tudo. Aí ele pegou a documentação, tudo, levou lá e pediu a revisão do benefício. Aí depois, assim, de um tempo, começou a sair as notícias, justamente essa, que olha, pode ser que a sua revisão possa pra menos. Pode ser. Aí ele tava lá em casa, mas não tem como abaixar mais. Se abaixar mais, o que eu vou fazer? Eu falei, mas você não pediu a revisão? Pediu, então, revisão é revisão. Revisão do ato administrativo. E quais as condições dessa revisão? Basicamente, pedir até 10 anos. Pedir até... Não, 10 anos. 2. O prazo para você requerer essa revisão é de 10 anos, pela lei. Tá, entendi. 10 anos. E não é revisão para incluir outros vínculos. É para ver dali para trás o que foi feito de cálculo. Sim. Por que eu tô falando isso? Porque uma discussão que a gente teve muitos anos foi a desaposentação. Acontece muito? Acontece muito. A STF falou que não pode. Acontecia. Porque a pessoa trabalhava... Lembra daquela senhora que aposentou com 48 anos, que a gente citou aqui hoje? Sim. Aquela senhora hipotética,
Que nem a senhora, super jovem, né? Não é senhora. Não. Você fala isso, pelo amor de Deus, nossa audiência mata a gente. Você não Não, eu já tô chegando nessa faixa, super jovem. Então ela com 48 aposentou e continuou trabalhando. Então as pessoas pediam revisão para incluir o posterior à aposentadoria. Pode acontecer, assim, porque acontece muito do colaboradores do sistema, do sistema Sebrae, ou enfim, de outros lugares, chega no período, se tornou elegível à aposentadoria, ele pode se aposentar, mas ele não faz o requerimento do benefício. E aí, vamos supor que ele trabalhou até os 68, por exemplo. Esses 3 anos após 65, eles entram. Caso ele não tenha requerido benefício. Sim. Agora, se eu requeri, saí do mercado de trabalho por 1 ano e voltei, já era. Sacou o primeiro salário, já era. Entendi. Sacou o primeiro salário, sacou o FGTS ali, já era. Entendi. E o STF concordou, por um critério específico, mas concordou com o INSS. Então, são 10 anos para pedir revisão, juntando as provas e esperar. Porque a gente fala que pode ser pior ou melhor, mas é até uma questão matemática, porque hoje o valor do benefício é 100% de toda a contribuição. Então, se eu coloco valores pequenos lá atrás, sim, a média vai cair. A média vai cair. Não é nem exato. questão porque, eu vi um erro. Não, é porque o valor... Eu acho que antes de pedir a revisão, cabe também você ir ali dar uma olhada na sua vida laboral, porque tem todos esses critérios. Tu pode procurar uma pessoa especializada. O STF está decidindo agora a revisão da vida toda, que é para entrar os valores antes de 94, então é bem complexo. Mas para pedir revisão, calculou errado, você tem certeza que está errado? Até 10 anos do pedido. Depois disso, acabou. Pois é, mas aí... tá 10 anos do pedido, mas aí, por exemplo... Ou do primeiro, né? Você recebeu o primeiro parcela. É, isso que eu ia falar agora, tipo, pedir revisão. Não, do recebendo a primeira parcela, pra ficar mais claro. Porque, pô, imagina, assim, foi lá, solicitei o benefício, aí peguei a primeira parcela, mano... Isso, aí você tem 10 anos pra reclamar. E a partir disso eu tenho 10 anos pra reclamar. 10 anos pra reclamar. Entendi. Não reclamou, já era. Já era. Entendi. Muita coisa. Essa próxima pergunta, ela é... assim... Eu fico aqui até a noite, adoro. Ela é aberta, né? Porque ela é muito ampla. Olha só, o que nossa audiência mandou. Quais são os direitos mais desconhecidos? Meu querido... Quem não sabe nada é tudo, né? Não é isso que eu falo, mas... Quais são? Você tá surpreso com um monte de coisa que eu já falei. Já. Assim, vamos delimitar isso aqui. Você consegue, se você souber, tá? Citar 2, assim, que são os mais desconhecidos. A gente falou de um aqui que eu acho que é bem desconhecido, que é o auxílio acidente. Não sabia. Que é essa indenização que a pessoa... Vou ilustrar aqui com um caso que aconteceu lá em Formosa. Certo. Às vezes eu vou trabalhar em outras agências, aí em Formosa aconteceu esse caso. Chegou um segurado que ele estava na plantação e ele amputou 2 dedos dele. Acidente de trabalho, normal. E, naturalmente, ele recebeu um auxílio-doença um período. Sim. Porque ele estava ali, né, operação e tal, consolidação das lesões, consolidou. O benefício foi cortado, o auxílio-doença. Por quê? Sim, porque ele conseguia... com 2 dedos a menos, tu consegue trabalhar. Mais uma pessoa da roça, você concorda que tem uma diminuição da sua capacidade? Sim. Não é igual o que tem 10. Sim. Há uma diminuição. Ainda mais ele que trabalhava bem na lida ali, e aí manual. depende também de como foi o corte, né? Eu cortei se é os opositores, tampão, se não é... o dedo inteiro. E se é os opositores, Sim. se não, enfim. Mas aí é questão médica. Beleza. E ele ficou chateado com isso, que tinha cortado o benefício dele, o auxílio-doença, porque ele estava ali, né? E depois ele foi muito tempo lá na agência pedir um benefício de auxílio-doença, porque ele estava com outra doença. Quando o servidor abriu o sistema, ele estava recebendo, desde que cortou o auxílio-doença, o benefício de auxílio-acidente. E ele não sabia. Nossa, mas tinha uma bolada na conta Recebeu dele. uma bolada. Então ele deve ter saído feliz. Muito feliz. E tava lá tudo parado, porque o médico... Provavelmente houve uma falha de comunicação, sim, com certeza, porque ele não falou, senhor, não, só falou, tá cortado. Não, tem outro. E mas aí... também ele não foi conferir, né? Mas as pessoas são muito simples, essas pessoas, né? Trabalham na lida, assim. Muito. Às vezes, eu já atendi pessoas que não conseguiam ler número. Então, você precisa mesmo cuidar. Aí, os médicos cortou, mas já tinha sugerido o auxílio-acidente. E esse benefício, ele é o quê? 50% da renda mensal inicial. No caso dele, que era um segurado rural e um salário mínimo, ele recebeu 50% do salário mínimo.
e vai receber a vida toda, até o dia que aposentar. Aí Sim, corta. Aí corta e vai pra aposentadoria. E vai pra aposentadoria, que é 100%, assim, o salário mínimo, né? No caso dele, que é o rural. Entendi. Então, o auxílio acidente eu acho que é bem desconhecido. Sim. E além disso, não é só acidente de trabalho. Não? Não. Se ele tivesse jogando bola também e machucado, perdido, fosse uma pedra, né? Perdido os dois dele e atrapalhasse o equilíbrio dele. A gente brinca com coisas. Meu Deus. A gente brinca com coisas horríveis, gente. Mas é isso, tirado sua dúvida, citamos um, na próxima vez você traz outro. Porque, pô, essa pergunta aqui não dá quais são os direitos mais conhecidos, eu acho que são esses dois que eu falei hoje, até falei, que é auxílio acidente e reabilitação profissional. Eu não sabia desse, outro que que talvez eu que seja o ignorante do rolê, mas de que não, criança também poderia... O amparo. Pedir o amparo. O amparo, é porque é assistencial. Pois é, eu não sabia. Não é previdenciária. Eu não sabia. E previdenciário depende da contribuição laboral, então idade laboral, mas o assistencial não. Show de bola. Ó, outra pergunta aqui. Uma pessoa que nunca contribuiu... a gente já respondeu essa, que lá no inicinho a gente antecipou. A gente já falou, vou pular. Qual o valor mínimo de contribuição para requerer a aposentadoria, caso a pessoa não tenha vínculo empregatício e precisa contribuir por quantos anos? Pronto. Os critérios de contribuição vai variar conforme o benefício. A gente falou aqui de aposentadoria, que depende de 15 ou 20 anos. Certo. Mas, por exemplo, o auxílio-doença, que a gente combinou de chamar assim, precisa de cumprir carência, que são 12 contribuições. Certo. Então, primeiro eu tô falando do tempo. A pergunta são duas coisas: valor de contribuição e tempo. Quanto tempo eu preciso contribuir? Certo. Vou seguir a ordem da pergunta, melhor. O valor mínimo. Existe o valor geral, que é 20%. Que é 20%. Quem trabalha de carteira assinada, 20% da sua renda total. Certo. Até um conceito tributário, é o que entra com o salário de contribuição. Normalmente é seu salário ali, que você presta, quem trabalha, contribui com 20%. E o que dá direito a essa contribuição? Todos os benefícios da Previdência, aposentadorias, CTC, que é a certidão que eu posso levar para um órgão público. Mas assim, isso não é difícil de controlar? Porque imagina assim, vou supor, uma pessoa que não tem carteira assinada, que é o caso aqui da nossa pergunta, ela não tem vínculo empregatício, ela é autônoma, sei lá, ela é vendedor de fruta na feira e não tem... primeiro que a renda pode variar mês a mês, e aí, como é que o INSS vai saber se é os 20%, se não é? Pronto, é a pessoa que vai arcar com consequência. Ela que sabe quanto que ela quer aposentar quando ela for o momento de aposentar. Aí fica muito próximo à Previdência Complementar, como é que fala? O raciocínio? Fica. Sim, então... A diferença do RGPS para complementar é que a gente não tem interesse de manutenção de status social. Sim. Vamos supor que a pessoa tem uma renda, um salário, atividades dela, várias atividades laborais que ela ganha 20 mil por mês. A Previdência Social não tem compromisso com esses 20 mil. Tem compromisso com a subsistência. Por isso tem um teto. Certo. Né? Que hoje está quase 7 mil, mais ou menos. Então, nosso compromisso não é com o status social. Por isso que tem a complementar. Se a pessoa quiser manter status social, ela tem que contribuir para a Previdência como tributo, que é obrigatório, né? E vai ter que complementar. Certo. Então, você perguntou, como que fiscaliza? Não fiscaliza. A verdade vai é essa. da consciência da pessoa. Porque o Estado não tem estrutura para fiscalizar. Mas dever, é obrigatório. Você citou o feirante, ele é um contribuinte obrigatório. Certo. Deveria ter fiscalização, mas não tem dinheiro, não tem benefício. Eita. Ei, Laia. Aí o mínimo, vamos lá. 20% regra. Existem 2 tipos de contribuição diferenciada a menor. Um é o sistema simplificado, sem regra nenhuma, que você paga 11%. Certo. Isso vai te dar direito só... Antigamente era só aposentadoria por idade, que agora está meio que unificado, mas só em salário mínimo. Então, quem decide pagar 11%, só vai pagar 11% de um salário mínimo e só vai aposentar com um salário mínimo. Também é a escolha dela. Ao invés de pagar 20% sobre a sua remuneração... geral... Ela vai falar assim, putz, eu
eu não vou pagar 20%, que pra mim vai pesar o feirante lá, vamos supor. Sim, vamos. Até porque é variável. Ele vai falar, não, eu vou pagar só 11% sobre o quê? Mínimo. Do salário mínimo. Mas ele sabe que o benefício dele só vai ser de um salário mínimo. Aí é escolha. Isso. Mesmo que ele tenha trabalhado numa empresa antes que ganhasse mais que o salário mínimo, se ele passar a contribuir com 11% e quiser que esse período vá pro benefício, vai ser um benefício de um salário mínimo. Eita. É escolha. Mas é um valor menor. Certo. E ele pode pagar tanto como o feirante ou facultativo. O facultativo é o que não é obrigatório. Ou seja, ele não exerce atividade laboral nenhuma. É um estudante, eu falo que é o estagiário que não trabalha, que é estagiário. Eles não têm o Estagiário vínculo. não tem vínculo empregatício. Se ele quiser contribuir, ele tem que pagar como facultativo. Aí pode ser ou facultativo ou contribuinte individual, que é o feirante, que é o autônomo, Sim. comumente chamado de autônomo. E tem um segundo sistema diferenciado que paga menos ainda, que paga 5%. Mas aí recebe o que, gente? Salário mínimo também. Ou é? Só que esse é o MEI. Ah, sim. Tem duas espécies. Tem o MEI. E quem é MEI? Quem está inscrito como MEI. Sim. No portal do microempreendedor, tem as regras lá que pode ser MEI. Se ele é MEI, ele vai pagar para a Previdência 5%. E também vai aposentar com só um salário mínimo. Se não pagar, não aposenta. Não. É isso. Isso. E tem um outro que antigamente falava que era dona de casa. A contribuição da dona de casa. Mas é do dono de casa também. É, porque hoje em dia tem donos de casa. E é super legítimo, igualdade, né? Ah, inclusive, gente, eu adoraria ser um dono de casa. Eu que comecei antes nisso de ser dono de casa e não consegui. Ai, gente. Eu quero recuperar meu status de dono de casa como... Eu queria ser dono de casa, viu? Que eu te falava, eu adoro ficar em casa lá, cuidar de uma planta lá, limpar uma casa. Amo. Você tá... Eu sou suspeita de falar disso. Então, gente, enfim, vamos seguir lá, que eu já me expus muito. Então, aí esse 5% para essa categoria dona de casa, isso causou muita confusão na Previdência. Porque tem requisitos e a pessoa acha que bastava declarar que era dona de casa. Ah, não. Que ela é facultativo, porque eu estou pressupondo que não tem renda. Que é aquela pessoa que fica só em casa e não tem renda. Só que além disso, não é só não ter renda. É a família também ganhar só 2 salários mínimos e tá escrito no CAD único. Gente, se eu sou dona de casa de um marido rico, não vai rolar, entendeu? Aí você paga os 20% ou os 11%, aí você vai pagar a sua contribuição no valor que você quer. E isso deu muita confusão desse benefício, porque as pessoas, a gente falava, olha, a sua contribuição não pode ser como baixa renda, que falava segurado, baixa renda, facultativo, baixa renda. A expressão é essa. Facultativo, baixa renda, que é a dona de casa, que não tem renda nenhuma, zero. Que a família ela não pode nem vender pano de prato e ter R$10 de renda, tem zero. E a família tem que ganhar até 2 salários mínimos. O perigo é a pessoa pagar isso tudo sem desconhecendo isso, chega lá e fala, seu marido é servidor. Nossa, acontecia? Acontece todo dia. Ai, gente amada, seu marido tá ganhando 10 conto. Você não pode. Aí o que acontece? A pessoa não tem direito à aposentadoria. Porque não validou. E ela vai ter que complementar para os 11%. Todo o período. Mas aí pesa, gente. Porque dependendo de quantos anos a pessoa... E a gente falando de 10 mil, vamos supor que o marido ganha 10 mil, não é rico. Não, gente. É super apertado. Sacrificou para pagar aquilo ali. Então, o conhecimento é muito importante espalhar. Não é qualquer um. Mas é por isso que você tá aqui, Raquel. Vamos espalhar a palavra da Previdência. Já ouviu a palavra da Previdência hoje? Gente, eu nunca tinha ouvido isso. Já tinha ouvido isso? Já ouviu a palavra da Previdência hoje? Nossa, gente, eu vou adotar isso. Vamos ouvir a palavra da Previdência hoje? Gostei desse negócio. Um minuto da Previdência. Raquel, agora a gente tem a pergunta do nosso corpo aqui. Certo? Pode ir, tô adorando isso aqui. Tá legal, tá achando ótimo. Você tá gostando, diretor? É o primeiro podcast que ele tá dirigindo. Aqui. Já dirigiu outro? Já, mas aqui é o primeiro. Você vai querer se superar, né? Então... Gabriel. Olha os ângulos, Gabriel. Vamos lá. Olha só. Pediram pra falar sobre as regras de transição. Que esse é um tema legal. É, ótimo. Depende pra quem, né? Pra quem tá ouvindo ou pra quem tá falando? Pra quem tá ouvindo, tá falando. As regras, tá ali, a emenda constitucional trouxe do artigo 15 ao artigo 18, 4 regras, basicamente, de transição. Primeira coisa que a gente tem que colocar em mente... Desculpa, gente. É o limite que eu podia falar? Não tem nada a ver com isso. Acabou. Não tem nada a ver com isso. Eu tenho que
Eu tinha uma reunião, mas foi desmarcada. Graças ao bom Deus. Segue lá. Gente, que meu chefe não veja. Toda reforma da Previdência, historicamente, a gente teve em 98, teve em 2002, emendas que mexeu com a Previdência Geral. A emenda 103 de 2019, que é essas regras que ela deve estar se referindo, essa emenda é importante ressaltar que aplica tanto para o RGPS quanto para o RPPS, ou seja, servidor e segurados. Certo. Várias regras iguais. Essa pensão que eu falei, para o servidor público também. Uau. Servidor público também é 50% mais 10 agora. Enfim, toda reforma vem com regras de transição. E as regras de transição a gente tem que pensar que é para quem estava já na boca do gol. Certo, quem estava para se aposentar. Primeiro que a regra de transição aplica para quem já era empregado. Pô, eu já faço parte do sistema. Eu vou receber essas regras novas que naturalmente são mais endurecidas. Me preparei um tempo inteiro com aquilo ali, agora novidade. A gente até brinca assim, a gente nem sabe se vai aposentar, não, né? A gente vai pegar aquele meme, justo na minha vez, rolou. Rolou. E vai rolar mais ainda, né? Eita. Enfim, aí tem esses artigos falam dessas regras. São situações muito específicas, porque cada caso é um caso. Principalmente quem estava ali faltando por exemplo, o pedágio, que é tanto falado. Para os segurados que faltavam 2 anos para aposentar na reforma, ou seja, 2 anos na boca do gol. Ali. Ou seja... Eu estava sentindo gostinho. Sentindo que eu ia ficar em casa cuidando das plantas e do gato. Pois é. Recebendo meu salário, não vai. Aí vem ela não vem mais. Já viu esse meme? É isso. Quase aposentou. Ai, que horror, gente. Para essas pessoas, teve um regime melhor. Você deu até um exemplo hoje. A pessoa que podia aposentar e não aposentou. Certo. Essa não foi prejudicada. Então mantém. Vai manter. Porque antes do 11, 19 do 11... Como é? 13 do 11 de 2019... essa pessoa tá tranquila. Só que ela não tinha os requisitos, mas faltava só 2 anos de contribuição. Ou seja, o homem tinha 33 anos e a mulher tinha 28 anos. Essa pessoa vai aposentar mais ou menos, tem que pagar um pedágio. Que é, nessa regra que eu tô citando, 50% do tempo que faltava. Não faltava 2, ela tem que trabalhar 3. Certo. Mas vai aposentar antes, porque não vai ter o requisito da idade, por exemplo. Só o tempo de contribuição. Aquela mulher ali... que eu citei de 48 anos, ao invés de aposentar com 48, ela vai aposentar com 49. Porque ela teve que pagar 1 ano. Sim. E aí tem várias... As regras sempre é relacionada. Por exemplo, tem outra regra que se na emenda, juntando idade e tempo, daria uma pontuação. Por que essa pontuação? Por exemplo, a emenda foi em 2019. Uhum. Se até em 2020 desse 97 pontos, aí 2021, 98 pontos, 2022, 99 pontos, 2023, 100 pontos. Por exemplo, a pessoa já tinha 40 anos de contribuição e 60 de idade, um homem. Deu 100 pontos. Mas 60 anos é menor que 65, então para ele compensa. Sim. Essa regra de transição. Então tem regra de transição de pontuação, tem regra de transição de pedágio dos 50%. Agora tem uma coisa que não tem regra de transição. E essas vão ficar tristes. É o valor do cálculo do benefício. Antes da emenda, o benefício, o cálculo do salário que eu ia receber era 80% das maiores contribuições. Certo. De julho de 94 até o seu requerimento, que é o real. Uhum. Agora... Nossa, ela chega e mudou o tom de voz. É um tom fúnebre. Um tom triste, assim, eu tô preocupado. Triste. É 100%. Então, aquele tempo que você foi trainee, certo, que ganhava pouquinho, vai entrar no cálculo. Poxa. E o que vai variar esse cálculo é para o homem, por exemplo, 20 anos de contribuição, mais 1% a cada 2 anos. Então, quanto mais a pessoa trabalha... É muito caso a caso. Eu tô falando aqui, mas é muito... Quanto mais a pessoa trabalha, vai aumentando o valor do benefício. Lembra os requisitos que eu falei que pode aposentar? Sim. 20 anos e 65, eu não falei o valor.
Ah, tá. Poder você pode. Aí você vai avaliar. Se eu trabalho espero mais um pouquinho para ganhar mais um pouquinho. A regra é essa. Entendi. Você forçar no bom ou mau sentido que a pessoa se mantenha no mercado de trabalho. Se mantenha produzindo. Porque senão a conta não fecha, né? E um fato, É um fato. E aí, meu filho... A gente concorda que essa exemplo, essa segurada hipotética de 48 anos, já aposentar, vitalícia, ganhando o teto da Previdência. Vamos supor que essa pessoa trabalhou no teto, muito hipoteticamente. Ela vai viver 80, mas até 80 anos, o dobro, e isso recebendo benefício. Então, a reforma é com esse intuito. O requisito para aposentar, a gente fala regra de acesso. Tem direito? Tem direito. Mas você quer? Isso, aí você vai ter que fazer um estudo mesmo, uma preparação para ver se compensa aposentar agora, aposentar depois. Como vocês, né? Sim, como a sua previdência. Sim. E o INSS, ele oferece esse tipo de consultoria ou de... Porque imagina, a pessoa chega lá, ela fala, tenho as regras para o acesso, já consigo ter o acesso. Mas ela meio que tá indo só na onda, vamos supor, não sabe de todos esses detalhes. Ela é avisada disso ou... Hoje tá maravilhoso. Eu defendendo minha casa. O aplicativo Meu INSS. Tem uma pergunta sobre isso. Vamos aproveitar? Vamos. Que eu acho que a pergunta que a gente recebeu foi como funciona o cadastro para o acesso ao aplicativo Meu INSS. E isso já responde também o que eu vou falar, como que pede um benefício. Legal. Como que tudo hoje é pelo Meu INSS. Legal. A gente está numa realidade, desde 2017 o INSS entrou numa era digital. Com a pandemia isso acelerou esse processo de forma, querendo ou não, a gente precisou acelerar. E a gente não tem mais ir numa agência pedir um benefício. Não existe mais isso. Existe pedir alguns tipos de benefício, muito específico, maternidade de aeronauta. Maternidade do quê? Salário maternidade para aeronauta. Meu Deus. Existem alguns benefícios muito específicos, não vai atingir a maioria da população, que ainda tem esse serviço. Mas, em geral, o requerimento e acesso é feito no Meu INSS. A pergunta foi, como que eu faço o cadastro para acessar? Vamos lá, o Meu INSS é tanto aplicativo quanto site. E o acesso é pelo SouGov. Sim. Que é pela senha de todos os serviços do governo federal. Sim. Que aí você vai pedir sua senha pelo Internet Bank. E é facinho de fazer. Super fácil. E ele tem 3 níveis, né? Tem o bronze, o prata e o ouro. Sim. Esses níveis são níveis autoritativos. E daí eu fui fazer, né? Eu me senti num jogo. Eu falei, por que eu sou bronze? Mas que história é essa? Competitivo nada. Não, aí eu fui ler. Eu só sirvo se eu for ouro. Não, eu fui ler, entendeu? Eu falei, eu vou ser no mínimo prata, que eu não vou ser bronze. Aí eu fui atrás e consegui. Então, você viu lá que os critérios são de saber que é você mesmo. Sim, eu fui pelo banco. Você foi pelo banco? Eu fui pelo banco. Eu falei, eu vou colocar meu banco aqui, vamos ver. Isso, aí pelo TSE já vira ouro, porque já tem a questão do digital, né? Sim. Então, são critérios autoritativos, de autorização de dados. E a diferença de o bronze para o prata é níveis de acesso no sistema, de poder só... É porque o que eu queria fazer, o bronze não podia, mas eu fiquei bravo. Falei, mas me botaram como bronze? Não me falaram que eu tinha que ser prata. Que era uma competição. Eu falei, mas agora eu vou conseguir, que é honra. Eu passei, minha filha, assim, uns 2 desempenhados ali. Porque culminou, assim, só eu me expondo novamente no podcast, que deu... O meu banco tava com problema e não tava... O Face ID não tava indo de maneira nenhuma. E aí demorou mais de um dia, mas é super rapidinho. Pronto, aí você vai... O acesso... você vai fazer o seu cadastro normal no SouGov. Certo. Vai ter uma senha. É muito bom, na hora desse cadastro, estar com a sua carteira de trabalho em mãos. Porque pode fazer perguntas de inteligência artificial mesmo, mas perguntando, assim, que empresa você trabalhou, que empresa você estava no ano de 2000, justamente para ver que é você mesmo, segurado, que está no pote dos seus dados. Pronto. Perdeu a senha? Reinicializa. Esqueci a senha. Mesmo sistema. Aí vai conseguir esses acessos. Pronto, conseguiu acesso ao Meu INSS. Mais de 100 serviços estão no Meu INSS. Tudo lá dentro. Tudo lá dentro. Inclusive, simulação de aposentadoria. Lembra? Você perguntou como que a pessoa vai saber? Ela vai
fazer uma simulação. Esses dados são editáveis, vamos supor, a pessoa tem 63 anos. Eu quero saber quanto eu receberia hoje, eu não quero mais trabalhar. Aí ele edita lá a idade dele para 65, só para simular como que vai ser, como seria hoje o meu valor do benefício. Mas é um simulador semelhante ao nosso aqui. É esse o raciocínio. Isso, e pelo INSS é muito interessante que todos tenham esse aplicativo, porque você acompanha se o seu empregador está contribuindo certinho. Legal. Você tem seu extrato, você tem o extrato em imposto de renda. E isso acontece muito, né? Tipo, do cara não saber que o empregador está contribuindo. Não está contribuindo. E agora também com a reforma trabalhista tem o trabalho intermitente, que a pessoa vai receber somente o que trabalhou, por hora. Hora trabalho. Uau. Então, a pessoa tem que saber ali, eu trabalhei, por exemplo, eu prestei um serviço de consultoria de 3 horas, recebi R$60. Tem que ver se está aquilo lá. Porque o segurado precisa complementar para isso valer. Depois da emenda, só entra complementação, benefício de um salário mínimo, pelo menos. Então, o contribuinte individual, o autônomo, que a gente fala, vamos supor que ele prestou... É muito comum quem olha a prova de concurso, essas coisas. Aí a banca, que a pessoa ficou ali trabalhando, contribui com R$100. Sei lá. Só que isso não vai valer para ele se ele não complementar. Então, ele precisa complementar para os 11% ou para os 20%, mas sobre um salário mínimo. Então, ele precisa sempre estar acompanhando essas contribuições. E o meu INSS vai ter mais de 100 serviços. Tudo que eu te falei hoje, aposentadoria, você vai pedir lá, menos por invalidez, né? Auxílio-doença, a pensão por morte, a atualização dos seus dados, a atualização de procurador, tudo, são mais de 100 serviços no tanto aplicativo quanto no site. Matou 2 perguntas de uma vez só. Outra pergunta, assim, que... Você terminou sobre isso? Sim. Ah, legal. Outra pergunta que mandaram aqui pra gente pergunta sobre pensão por morte de modo geral, as regras. A gente falou um pouquinho, né? A gente já falou um pouquinho. Tem alguma coisa, assim, fora o que nós falamos? Porque a gente falou muito sobre isso, na verdade. Não foi um pouquinho, não. Uma coisa interessante que eu acho que não ficou clara é que pro segurado da Previdência não conta a maioridade, 18 anos. Do Código Civil consta 21 anos. Sim. Até brinco, já vi que as brincadeiras são duvidosas, né? Que o presente de aniversário do filho, no dia 20, que ele fizer 21, o presente de aniversário é perder a pensão. Meu Deus! É no dia do aniversário de 21, ele perde a pensão. E não adianta cursar nível superior. Essa regra não aplica para a Previdência. Essa é uma regra de direito... Tipo assim, sou estudante... Ixi, direto, chegava na agência pedindo para prorrogar o benefício porque faz faculdade. Olha. Essa é uma regra de direito de família. Entre parentes, entre pensão, né, que pai paga, pensão alimentícia. É direito familiar. Para a Previdência, é certo. No dia que você fizer 21, se for dia 15 do mês, no dia 15 vai cortar seu benefício. E deixa eu fazer uma pergunta, assim, falando sobre a pensão por morte. Por exemplo, a pessoa era casada e aí o cônjuge faleceu, ela começou a receber a pensão por morte daquela pessoa. Casou de novo. Não perde. Certo, não perde, mas aí não aposenta também, porque ela já recebe um benefício. Aposenta. Mas como é que é isso aí? Aposenta. Ela vai receber 2 benefícios? Vai. O que essa emenda, né, toda hora a emenda. É horrível, ela mudou muita coisa. O que ela mudou foi colocar limites nesses valores. Certo. Então, se a pessoa já recebe, a emenda fala em 4 salários mínimos, 2 salários mínimos, o que pode variar é o valor desses benefícios, da pensão em relação à aposentadoria. Mas, em regra, pode sim. Entendi. Agora, vamos supor que a gente está falando de uma viúva negra. Que o outro marido morreu. Segundo, ela recebe pensão. Eu tenho uma tia que no interior de Goiás e aconteceu isso. O marido dela faleceu e tal, e ela recebe pensão. Ela casou de novo. Queria casar de novo. Certo. E ficou com medo de perder a pensão. Foi na promotora da cidade. Promotora criminal. Promotora, não, perde sim, deve perder. Aí eu trabalho no INSS. Você não vai perder. Você não vai perder, tia. Você só não pode esse outro morrer de novo e você querer outra pensão. Quer ficar só com uma? Aí pros alunos eu falo, você vai escolher o marido que você ama mais. Mentira, você vai escolher a pensão maior, lógico.
Lógico. Maravilhosa. Eu recebo uma pensão por morte. Não, eu posso casar de novo? Casar no civil, gente. Não precisa ficar mentindo, não. Você quer casar? Você casa. A pensão você vai continuar recebendo normalmente. Vamos falar sério, né? Numa infelicidade da vida, se você ficar viúva novamente, aí você pode pedir a outra pensão para que veja o cálculo e você opte por uma das duas. Pela que é maior. Claro, né? Certo. Aí a pessoa vai optar pela que é mais vantajosa, que é o termo da lei. E mesmo assim, aí ela tem ali a pensão e ela pode se aposentar com todos os requisitos que nós estamos falando aqui. Vai variar o valor desses benefícios. Em regra, a acumulação não é proibida. O que vai variar o valor dos benefícios. Entendi. Uau, cara, muita coisa. Detalhe. São muitos detalhes. Temos mais algumas perguntas aqui pra gente poder encerrar. Perguntaram de novo sobre as regras de transição, mas a gente já falou, né? Como ficou a aposentadoria por tempo de contribuição. Já bateu, eu não vou voltar nesse assunto. E assim, só pra deixar claro, faz a simulação, porque lá vai mostrar as regras que você se encaixa. Lá no meu INSS. Tem sim, não. Ele já traz. Tem uma tabelinha, assim, bem bonitinha. Tempo de contribuição na emenda. Porque a gente tá esquecendo que em 98 também teve reforma. Sim. Tem gente que tem regra de transição de 98, tem gente que tem regra de transição de 103. Como que tu dá conta? Eu não dou, eu estudo de noite. A gente tem o direito de não saber, de pesquisar. De ir atrás. É que a gente respira isso, assim. Então, pra mim é mais fácil. Mas toda hora a gente tem um detalhe que a gente tá pesquisando. Ó, última pergunta. Mas olha só, cara, tem muita coisa ainda. Suas respostas me geraram dúvidas. Eu estou à disposição, adorei. Bom, olha só, que é sobre qual o procedimento para dar entrada, eu acho que a resposta você até já deu, no que diz respeito à invalidez, e também pergunta sobre laudos. Por exemplo, assim, é necessário que o laudo seja de um médico do SUS, ou um laudo pode ser atestado por um médico particular, que será validado ou avaliado pelo INSS? Como é que funciona, né, a invalidez, né? No caso da aposentadoria por invalidez? Agora é benefício por incapacidade permanente. Sim, você falou lá no início. O nome novo. Sim. Até isso a gente tem que se acostumar. Mas o que ela está perguntando, vamos falar como que era a aposentadoria por invalidez. Certo. Porque... repetindo, a invalidez pode gerar 3 benefícios que a gente já viu hoje. Foi. Doença. Meu Deus. Acidente, auxílio-acidente. E incapacidade. E a incapacidade permanente. Pra facilitar, primeiro, laudo. Vamos começar pelo laudo. Ótimo. Primeiro, eu vou estar doente. Isso para fins previdenciários. Não precisa que o laudo seja exclusivamente do SUS. Certo. É médico. Só que esse laudo vai ser avaliado por um médico perito do INSS. Era isso que eu ia perguntar. Eu falei, tá, mas e aí? Não, ele vai passar por um médico perito que ele vai avaliar. O médico perito, ele não é curativo, diferente do seu médico que tá te cuidando, que te deu laudo. Ele vai avaliar sintomas e quadro da pessoa. Então, ele vai avaliar se aquele laudo condiz com exames, com remédio, com perguntas que ele vai fazer pro segurado. Então, esse lá vai passar por essa validação do médico. Uhum. E ele que vai dizer, em última análise, se a pessoa está incapaz ou não. Certo. Para o trabalho. Por isso que, assim, não tem como requerer nenhuma aposentadoria por invalidez, nem no aplicativo. Não vai estar esse pedido lá. Vai estar auxílio doença. Certo. A gente Porque quem vai dizer que a pessoa está doente... e o médico da Previdência tem a última palavra? Sim. Administrativamente tem. Fora isso, só judicialmente, ou recursal, que tem o Conselho de Recursos, mas para o INSS, quem vai validar esse laudo? Então, a contrário senso, se a gente pensar, nem o laudo do SUS tem validade. Assim, se fosse pensar que não vale o laudo do particular, o do SUS teria 100% de garantia? Também não. Porque a diferença é que esses médicos são médicos curativos, eles visam curar a doença, tratar o paciente. E o médico previdenciário, ele visa checar. Avaliar a situação. A situação, principalmente laboral do segurado. Se aquela doença gera uma incapacidade para as suas atividades. Eu acho que você respondeu já as duas coisas que ela queria saber. Como dar entrada lá pelo meu INSS. Tá e auxílio-doença. E um detalhezinho assim, bem fino, que a gente é chique, que a pessoa pode ter mais de uma atividade e pode incapacitar só para uma. Mas e aí? E aí que ela vai receber um benefício só dessa incapacidade. Um exemplo que eu dei hoje, um professor, por exemplo. Sim.
eu sou servidora do INSS, mas vamos supor que eu não for servidora, sou servidora aqui do Sebrae Prev, que é seletista, né? Sim, em regime geral. E sou professora. Vamos supor que eu perca a voz. E pegue uma licença médica, um laudo, e faça a perícia e veja que realmente eu estou incapaz daquela atividade. Mas eu posso trabalhar nessa. Sim, aqui você vai então, responder o médico ó. perito, isso, vai responder. Aqui a minha atividade é administrativa, suponhamos. Aí o médico perito vai fazer essa diferenciação e você vai receber um benefício que pode ser até menor que o salário mínimo, nesse caso. Uau. Se as duas rendas eram pequenas, porque eu vou ter renda mensal. Seja do trabalho, seja do benefício previdenciário. Raquel, geralmente eu falo assim, matamos, fizemos, diretor, fizemos? Não fizemos. Já foi 1 hora? Cara, deu 1h20 já, no mínimo, né? Quanto tem aí? 1 hora e pouquinho só. 1 hora e pouquinho, cara, eu achei que tinha dado mais. Pra mim, tinha dado uns 20 minutos só. Meu Deus. Assim, por que eu falo que nós não fizemos? Porque ficou muita coisa ainda. E você vai voltar, né, Raquel? Tô à disposição. Ai, eu queria que você comentasse, só pra gente ir pro final, sobre o Prev Barco que você falou. Barco. Comenta sobre o Prev Barco, por favor. O Prev Barco é um projeto que a Previdência tem, que mora no meu coração. São barcos, são agências flutuantes. Certo. Quando a gente fala Prev Barco, é literalmente uma agência com baias, computadores, sala de perícia médica, sala de assistência social, sala de espera. A diferença é que os servidores moram nesse barco durante um tempo. É isso que eu ia te perguntar. Eu falei, tu fica lá? Tem camarote. Meu é Deus, muito chique. E aí tem cozinheiros, tem tripulação que dá aquele auxílio pra gente. Eu fui em um que eu fiquei quase 2 meses viajando. Gente. E a gente fica... São 4 barcos, tem Roraima, tem Santarém, Manaus tem 2, Amazonas tem 2, na verdade. Porque eles ficam viajando. Desce o Rio Negro, sobe o outro rio. Nossa. E vai em cidades ribeirinhas. Tem... Eu tô aqui doido pra ir, entendeu? A gente aprende... Tem cidades que não chega carro. Não chega. Só chega lancha. Sim. Tem ambulancha. Isso vai pra rir. Sim, é chocante e é muito lindo. Aí a gente atende tanto essa população ribeirinha, quanto muitas tribos indígenas. Ambulância, desculpa. Hidrovias. É que é tão longe da nossa realidade. Porque o nome é engraçado, ambulância. Foi uma assistente social que me falou. E a gente, é mágico. Aí tem os indígenas que precisam muito desse serviço, muito. Tem indígena que aguarda 2, 3 anos para registrar o filho. Nossa. Para depois, quando o barco chega na cidade. Uau. Porque ele vai, registra e já pede o salário de maternidade. E eu falei, por que não registrou antes? Porque não tinha como vir na cidade. A gente atendeu Yanomamis que não falam português. E aí, como é que você fez? Eles têm os tradutores, são vários dialetos, né? Então tem aqueles que falam o português. Aí a gente se vira nos 30, porque a gente trabalha muito junto com a FUNAI também, com os CRAS da cidade. É sempre uma ação coordenada. E é uma ação muito bonita. Você vê que você realmente muda a realidade daquelas pessoas, vê muita pobreza, infelizmente, vê muita necessidade do barco ali, e injeta dinheiro na cidade, porque a gente também atende a prefeitura, atende... Vocês não vão lá só para os ribeirinhos, né? Não. Esse é o foco, mas... Toda cidade, porque assim, querendo ou não, algumas cidades que tem a internet, que tá chegando, né, consegue pedir pelo INSS ainda. Gente, é uma realidade realmente muito distante. É chocante e é mágico e muda a vida. Assim, o servidor que vai, fica... Só que é só pra servidor. Pois é, então, mas olha só, é porque eu quero te convencer, não, sacanagem. Você é a segunda pessoa que vem aqui. Teve um rapaz que veio chamado Alexandre Guerra, ele é consultor do Sebrae, de educação financeira e tal, e ele não foi pelo Sebrae, não lembro agora se ele foi pelo Sebrae ou não. Mas eu sei que ele foi pra Amazônia e fazer um trabalho lá. Eu não lembro agora se era particular ou se era pelo Sebrae. Mas assim, ele disse que conheceu essa outra realidade. Ele falou bem assim, olha, eu fui pra trabalhar, mas eu voltei outra pessoa. E depois disso, eu quero ir sempre. Sabe? Eu amo. E aí isso gerou em mim, tipo, eu quero ir. Aí você vem me contando assim, seu olho brilha. Eu falo, pô, eu quero ir também, entendeu? Já existia um barco... Antigamente, que era um barco que chamava o Barco Pai, que tinha vários serviços, tinha Receita Federal, tinha DPU, tinha várias. E hoje, eu acho que a Caixa Econômica ainda tem também um barco da Caixa. Então, outras entidades possuem.
Mas assim, hoje eu sei do nosso, da Previdência, que faz esse trabalho muito, muito importante, muito relevante. A gente está com a missão para ir para Boa Vista, com a questão dos Yanomamis lá, né? Sempre tem que ser coordenado com o FUNAI, que só a FUNAI libera para ir. Tem indígenas que são perto da cidade. Nessa que eu fui, ano passado, fazia um ano, os indígenas gastavam 7 dias para chegar na cidade que o barco estava parado. Nossa, eles demoravam 7 dias para chegar no barco. E como é que eles sabiam que o barco estava lá, gente? Mandavam, a FUNAI. A FUNAI faz esse trabalho. É porque tudo tem uma agenda, né? A FUNAI fala, vai estar na nossa... Porque a gente não consegue em toda a cidade. Então, às vezes, passa 2 anos sem voltar na mesma cidade. Que a gente fica deslocando. Tem deslocamento que demora 30 horas. A gente sem um celular, sem um Wi-Fi, nada. É maravilhoso, gente. Que loucura! Aí a FUNAI faz esse serviço prévio, avisando que vai dar suporte para quando eles ficam na cidade, às vezes ficam esperando receber o salário para voltar. Uau, cara. É uma situação complexa, mas é lindo, é um trabalho lindo. Uau. Tem que ser reconhecido, pelo menos. Tem, Se não é reconhecido, tem que ser conhecido. Uau, Raquel, música. Você ficou nervosa, ela chega e congelou. Música, Raquel. Essa música é muito conhecida, mas eu gosto muito, é Triste, Louca e Má. De quem De uma banda Francisca Lombre. Nunca ouvi falar, Fala gente. muito do empoderamento da mulher. Legal. Isso. Você pode repetir pro diretor anotar como que é? Triste, louca ou má. Será de ela? Quem é mesmo? Francisco Lombre. Uau. É uma banda com brasileiros e argentinos. É uma música que fala sobre a mulher, que é uma pauta que me interessa, sobre não ser definida, né, pelo corpo, pelo homem, isso... pela casa. De ser forte, eu sou meu próprio lar, a música diz. Uau. É muito linda. Eu sou filho de mãe solo, né? Então... Essa música é maravilhosa, você vai gostar. Legal. Livro? Tem 2 que eu quero indicar, mas Descasos. Esqueci o nome da autora. A gente olhou antes de começar, Alexandra. Alexandra Zafi. Descasos é um livro que fala de casos criminais, mas pela vista da defesa. Que a gente costuma ver preso como não gente, não humano. Tem esse preconceito, né? Tem, porque foi preso. E a autora, ela era advogada particular e ela se propunha a fazer algumas defesas com casos que ela achava que a pessoa era inocente, era o critério dela, e fazia essas defesas. Então, o livro chama Descasos, são 2 livrozinhos, pocket mesmo, assim, bem fininho, de leitura muito gostosa, pesada, porque são descasos, mas são casos judiciais. Injustiças, né? Isso, esquecidos, que ela atuou, que esse livro, esses 2, volume 1 e volume 2, vou deixar essa indicação. Uau, show de bola. Eu acho que fizemos tudo, né, Gabriel? Passamos por muita coisa, eu tô com a cabeça borbulhando, cara. Raquel, presente, canequinha, você ganha caneca do Sebrae Prevcast, eu já ganhei, cara, uma mala do Prev. Ai, verdade, eu amo a mala. Eu viajo só com ela, vou pro Prev Bar com ela. Olha, mas qual que você ganhou? Que a gente... É uma mala pequena, de mão, dentro do avião, aquela? Sim, sei. E vestido Sebrae Prev. Sebrae Prev. Olha, que chega agora, você vai ter a caneca, mas é do podcast, é Sebrae Prevcast. Adorei. E isso aqui é só pra quem vem. Eu sempre falo isso, que eu gosto de provocar a equipe, a galera que, tipo, dá uma pra gente. Não. Só se gravar. É exclusivo. É exclusivo, é isso. Raquel, muito obrigado por ter vindo, foi esclarecedor demais. A gente vai disparar o e-mail pra galera, pegando a dúvida agora dos participantes gerais, e a gente te convida pra voltar. Daqui a pouco fica quadro fixo. Já pensou? Ai, cara, ia ser... Que a Previdência é tanta coisa que... Eu não vou mentir não, que eu ia gostar. Vira quadro fixo, porque... Pra finalizar, se me permite... É que eu já ia perguntar, você quer colocar mais alguma coisa? Porque eu sou dessas, né? Deixa eu apresentar aqui, mentira. O INSS existe um programa institucional chamado PEP, que é Programa de Educação Previdenciária. Legal. Que é nosso interesse, sim. Eu vim aqui, meu chefe ficou feliz, eu não vim aqui como a Raquel, eu vim também como servidora, né, do INSS. Porque a educação previdenciária é uma meta pra gente, educar. Sim. Evita muita coisa, evita a pessoa fazer expectativa de direito, evita sofrer. Sofre até antes, às vezes, né? Já vai sofrer, meu filho. Vai trabalhar mesmo muito tempo. E eu fico muito feliz pelo convite, agradecida
porque é mais uma continha, né, nessa questão da educação previdenciária. A gente bate muito nessa tecla aqui, a gente tem um programa de educação financeira e previdenciária e o podcast ele vem como o carro-chefe, um dos carro-chefes desse programa. A ideia é levar conteúdo, é levar educação para munir mesmo a população dos seus direitos, também dos seus deveres, porque nem tudo na vida é direito, você tem os seus deveres, justamente porque a gente vê também aqui, olha que nós somos previdência complementar, e nós vemos alguns casos muito tristes de pessoas que, pô, ela até recebeu a informação, mas ela ignorou, e aí quando chega na hora de se aposentar, ela leva um susto. É a nossa realidade, assim, e é de partir o coração mesmo. É bom saber que você tem essa iniciativa, porque aí você vai voltar sempre. E tem feira, cara, eu vou botar o joelho no milho, que é pra tudo na feira, tu tá aqui. Pelo amor de Deus, que esse negócio de ficar indo pro barco, ficar dormindo no barco é bom, mas na época da feira esteja aqui. Vocês não competem com garantido, não. Filho. Ai, cara. Eu sou garantido lá no Amazonas. Gente, pelo amor de Deus. Raquel, muito obrigado. Você que tá assistindo a gente, cara, obrigada. Você vai receber... Talvez você não vai receber um e-mail se você não for nosso participante. Então vamos fazer o seguinte... E calma, diretor. Gerou dúvida? Deixa aqui nos comentários. Pode colocar suas dúvidas nos comentários, que nós não vamos responder nos comentários. A gente vai fazer a Raquel voltar para responder no próximo podcast. E você que é participante de um dos planos que a gente administra, nós vamos mandar um e-mail aí para você, com um formulário para você mandar a sua pergunta pra gente. Nós vamos tirar aquelas que são iguais, aquelas que já foram respondidas nesse episódio, e vamos chamar você para voltar. E é isso. Só agradeço. Qualquer incorreção, me desculpe. A gente tá o tempo todo aí aprendendo, estudando. Coisa. Mas se você errar, Raquel, quem vai acertar? E fico muito feliz com o convite. Muito obrigada. É isso, gente. Muito obrigado. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais e até a próxima. Valeu. Falou.